esse vídeo para as pessoas que estão em busca de relacionamentos, né? Que você vê que hoje as pessoas estão aí em aplicativos, buscando histórias, buscando relações, e sempre fica aquela pergunta, mas o que eu vou falar, o que pode falar, vai gostar, não vai gostar? Vamos refletir um pouco sobre quem é você e o que você está buscando, porque provavelmente a sua escolha será mais certeira. Quando você conhece uma pessoa e você se interessa por ela, como é que você se mostra para essa pessoa? O mais natural é que as pessoas não comecem contando os seus defeitos, né? Senta e já, olha, eu tenho isso errado, isso não é legal, né? Normalmente as pessoas escondem isso. E se as pessoas fizerem isso, começarem a falar muito mal de si, já é para chamar um pouco da atenção da gente, né? Tem alguma coisa aí que não está muito bem. Mas também tem aquelas pessoas que nunca contam nada, né? Vai passando o tempo e elas também não estão contando quem elas são. E se a pessoa está interessada na outra pessoa, né, e quer que aconteça alguma coisa, não mostrar nada também fica um pouco difícil da coisa acontecer, né? Então, hoje eu, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga, vim conversar com você sobre essas questões de relacionamento, de contatos, como é que isso pode acontecer, quais são possibilidades, o que a gente tem que prestar atenção. Para falar disso, eu vou estar falando de um filme que foi lançado em 2003, com dois atores maravilhosos. Os protagonistas são Kate Hudson e Matthew McConaughey. É um filme de uma comédia romântica que chama Como Perder um Homem em 10 Dias. Do que se trata esse filme? São, então, o Ben, o protagonista masculino, e a Andy, protagonista feminina. Eles são duas pessoas de sucesso. O Ben, ele trabalha com comunicação visual, propaganda, e ele está lutando por uma campanha imensa. E na hora que isso está sendo conversado, se ele tem condição ou não de assumir essa campanha, o chefe dele faz uma aposta com ele. Se você conquistar uma mulher em 10 dias, a campanha é sua. Em paralelo, Andy está lá, ela é uma jornalista, escreve para uma revista feminina, está cansada desses temas mais superficiais, e aí a chefe dela também lança um desafio para ela. Então eu vou te dar para escrever uma matéria que chama Como Perder um Homem em 10 Dias. E é lógico, né, para o filme acontecer, eles se encontraram. Ele com a aposta que ele tem que conquistar uma mulher em 10 dias e ela com esse desafio de que ela vai ter que perder um homem em 10 dias para ela poder ter a história pessoal para divulgar nessa revista. Já viram a encrenca? Lógico, eles vão se conhecer, são escolhidos para que o outro, um e outro sejam o desafio dentro desse roteiro. E aí vai, né? O que acontece? Ele, para poder conquistar, ele entende que ele vai ter que ser muito bonzinho. Então ele vai mandar flores, ele manda flores, ele escuta tudo que ela fala, né? E aí ela vai ter que fazer coisas para afastá-lo. Então ela fica pegajosa, ela fica em cima, ele tá com os amigos, ela aparece na hora da reunião dos amigos e fica botando o guardanapo porque o outro não limpou direito a comida que ele estava comendo. Aí ela dá um cachorrinho para ele e ele vai ficando nervoso, mas ele não pode deixar lá, porque ele tá com vontade de falar, não quero essa mulher perto de mim, né? Essa mulher é meia louca. E ela fica fazendo de tudo para ele mandar ela embora. E ele fica fazendo de tudo para que ela fique. Então ele vai, pede desculpa, e aí ela olha assustada, porque pensa, não foi ainda? E ele continua naquele movimento, mas ela não caiu por mim ainda?
Olha o enredo, lógico, aí, né? Muitas coisas acontecendo, tá uma história muito bem contada, mas eu acho que ela leva a gente a refletir sobre questões muito importantes num relacionamento, que, olhando essa história, pode levar a gente a pensar em algumas coisas, e essa reflexão eu queria trazer para você. Primeira coisa, os dois estão ligados numa aposta. Então, os dois têm que fingir ser alguém que não são para poder manipular e ter essa pessoa envolta no seu planejamento. Então, a partir do momento que eles estão montando um personagem para apresentar que não são eles mesmos, eles terão que conquistar ou afastar a pessoa, mas tudo montando o personagem. Eles, na verdade, com esta posição deles, eles também não entram em contato com dificuldades de relacionamentos que existem dentro das pessoas, né? Por exemplo, ela sabe o que faz um homem sair correndo. E ela vai dar todas as dicas para suas leitoras do que não fazer. A intenção é poder dizer o que não fazer. E ela sabe o que terá que fazer para que esse homem a abandone. Agora, é lógico, enquanto ela está fazendo isso, ela tem que, né, olhar para o interno dela, pensar tudo que um homem não gosta que ele vai rejeitar. E aí ela executa. Então ela está lidando com as questões de rejeição dentro dela. Ele, por sua vez, está lidando com aquela vaidade dele. Era um solteirão, as mulheres caíam todas em cima dele. E ele, né, sempre naquela postura vaidosa, né, que eu sou tudo. Ele vai ter que, então, segurar essa mulher e manter isso, porque o que acontece? Ele tem medo de intimidade. Ele foge de relações afetivas. E ele foge das relações afetivas. E, na verdade, para ele, tudo é um jogo. É um jogo onde ele terá que ganhar. Ou a mulher cair por ele e ele poder se afastar, mas naquele caso ele teria que manter o interesse. E ele já tinha uma teoria para ele, 2, 3 saídas e área, porque senão a mulher se apega e vai ficar no pé. Então, tinha que segurar toda a raiva e lidar com esse movimento de ser obrigado a criar intimidade, mas dentro de um personagem, porque, é lógico, ela não estava olhando todo esse lado mais vaidoso dele. E aí, né, o que a gente pode pensar sobre relacionamentos? Por isso eu comecei perguntando, quem você apresenta para a pessoa que você está conhecendo e que você está interessado, interessada, quem você apresenta? Né? Porque você pode apresentar um personagem. Já que eu não quero que descubram meus defeitos, eu vou ter que apresentar alguém que eu imagino que essa pessoa vai gostar. Agora, se eu estou imaginando que essa pessoa vai gostar de tal coisa e eu vou ter que cumprir, eu já estou desconfirmando quem eu sou. E aí, se eu começo a sentir que eu posso estar sendo amada, é lógico que eu vou entrar numa insegurança, porque eu estou sendo amada e eu não estou me mostrando. Então, de verdade, a sensação de ser amada não virá para mim. E não virá para uma pessoa quando ela não consegue se mostrar. E isso tudo faz com que muitos relacionamentos que começam a se conectar, de repente se desconecte, porque assim são tantas questões difíceis, né, de conversar. E outra coisa que eu entendo que é muito difícil é quando a pessoa percebe o que de fato aquela pessoa vai querer. E aí, né, imagina que eu numa posição assim, eu vou fazer tudo que aquela pessoa quer. De novo, perdi minha essência. Gente, é tão complicado conhecer uma pessoa e poder mostrar quem se é, né? Porque aparecem medos de rejeição, medos de abandono, medo do compromisso. Então são questões que eu queria trazer para a gente poder refletir.
Porque se a sua intenção é conhecer alguém e que você queira fazer algum movimento para dar certo, você vai ter que deixar as máscaras caírem. Lógico, com o tempo, com o conhecimento, mas você vai precisar se mostrar. Vamos pensar sobre isso? Estou falando hoje de um comecinho de uma história. Estou falando do filme para que quem tiver oportunidade assista, para ver o lado feminino e masculino ali conversando, porque ali tem protótipos de comportamentos, né, esperados. Homens acham que as mulheres muitas vezes querem compromissos. As mulheres acham que tem que acertar o carinho na medida certa e ficam inseguras para saber se estão fazendo muito ou pouco. Gente, isso são convenções, são regras, e você sendo você, vai ser mais fácil você se conectar, se for para se conectar com alguém, que seja com alguém que tenha essa vibração parecida. Vamos pensar sobre isso? Quem você apresenta? Quem você mostra? Como é que você quer ser vista? Idealizada ou sendo você? Porque não sei se existe outro jeito de ser amado, amada, amade, se não for você podendo mostrar quem você é. Se você gostou desse vídeo, você deu seu like, isso vai ser bom para aquela e para aquela pessoa. Encaminha, e se não se inscreveu no canal, se inscreva. Ótima semana, se cuida e olha para você. Quem é você e você quer ser amada pelo quê? Por quem você é de verdade ou pela fantasia que você vai mostrar? Beijo grande.